Vamos seguir em frente aqui no nosso barco e a gente entra agora no operações lógicas e matemáticas, né? Aqui, mais uma vez, a gente tem esse caráter assim de transbordo, né? De quando a gente quer gerar pontos SNAP numa situação que é fora do comum, vamos dizer assim. No caso da validação, esse não é o caso. No caso da validação, toda validação, por menorzinha que seja, a gente pode gerar pontos SNAP ali, né? Então, essa subcategoria, ela se refere a elementos de projeto, atividades, processos que têm decisões lógicas extensivas, operações booleanas, operações matemáticas aplicadas no processo. O compartimento que a gente vai usar para fazer a avaliação é no mesmo molde que a gente tem na subcategoria anterior, também a validação o processo elementar, né? E o critério que a gente usa para avaliar a complexidade dessa lógica, a complexidade desse cálculo, é quantos arquivos eu preciso referenciar para que aquela lógica aconteça, quantos arquivos eu preciso referenciar para que aquela operação matemática aconteça, né? Então, aqui eu tenho de 0 a 3 arquivos referenciados, classificados como de complexidade baixa, 4 a 9 classificado como de complexidade média e mais de 10 classificado como de complexidade alta. E aí, dependendo de eu ter processamento lógico ou matemático e dessa complexidade derivada da quantidade de arquivos, eu vou ter essas contribuições aqui a serem aplicadas em cada campo que sofre aquela decisão, que sofre aquele cálculo, que é utilizado para aquela decisão, que é utilizado para aquele cálculo. Então, o meu objetivo agora é explicar melhor como que a gente chega nesses arquivos referenciados, como que a gente avalia se é lógica ou matemática, o que a gente faz quando tem os dois, né? E o que são esses números de tipos de dados, tá? Esse é o meu propósito. Algoritmo se refere a uma série de equações e cálculos executados em conjunto ou de acordo com operadores lógicos para produzir resultados identificados pelo usuário. Ele não se refere àquelas operações simples ou rotineiras, né? Então, somar uma coluna de números, isso aí não é considerado um algoritmo. Calcular o saldo de uma conta corrente, né? Somar e subtrair a partir de um valor base, né? Isso também não é considerado um algoritmo. Totalizar vendas diárias, calcular médias, isso não é considerado um algoritmo. Uma aplicação pode exigir que uma operação matemática simples ou rotineira seja feita várias vezes, né? Então, o gerente de um restaurante necessita fazer um pedido de pacotinhos de ketchup para um fornecedor, né? O gerente primeiro conta o estoque atual, prevê o uso esperado e faz o pedido do déficit que ele encontrou. Se o gerente tem 100 itens de inventário, 100 tipos de itens de inventário, ele vai fazer esse procedimento 100 vezes. Mas, apesar de ele fazer isso 100 vezes, isso não muda a natureza disso aí ser uma operação simples ou rotineira, né? Já o que o APM, né, considera como uma operação matemática extensiva é quando a gente tem um ou mais algoritmos, né? Então, você utilizar o PERT numa rede de projeto, considerando lá o caminho crítico, para você calcular a data de conclusão esperada do projeto, calcular um processo de otimização usando programação linear, determinar um meio para você atender determinada fila, né? Usando teoria de filas, de grafos, encontrar a menor rota através de uma rota, né? Quando a gente trabalha aí com Waze, com Google Maps, resolver fórmulas de integração, cálculo numérico, calcular taxas de renda federal, cálculos de informações georreferenciadas,
jogos, previsão de tempo, e, dependendo aí do caso, pensões aí de aposentadorias, né? Quando a gente fala assim extensiva, se refere à profundidade desse algoritmo, não à quantidade de vezes que você faz o mesmo cálculo, né? Claro. A análise de ponto de função, ela considera essa coisa de operações matemáticas. E aí fica assim, na minha avaliação, patente o caráter complementar que o SNAP tem, né? Porque eu tenho um cálculo, uma consulta externa vira uma saída externa, mas essa transformação de consulta para saída não gera uma quantidade de pontos de função compatível com o esforço adicional que você tem por causa disso, né? Então, a ideia do SNAP nessa categoria é a gente compensar essa complexidade adicional que não é representada na medição em pontos de função, né? Então, o que eu vou considerar como TDs nesse caso aqui? São os TDs que eu preciso utilizar naquele cálculo. Então, eu vou pegar lá a descrição daquele cálculo e vou ver quantas variáveis que eu utilizo naquela formulação, né? Eventualmente, para eu fazer um cálculo, tem que ter algumas configurações, algumas calibrações, né? São mantidas em arquivos de dados de código ou mesmo em dados de referência, né? Então, a partir de qual idade que a pessoa pode se aposentar, depois de tanto tempo de contribuição, se tem 2 matrículas, sei lá, né? Então, o que eu considero como tipos de dados são os tipos de dados que são necessários à operação matemática extensiva que está sendo analisada, né? Então, esses valores, eles não são necessariamente armazenados em um único arquivo físico, eles podem estar distribuídos aí em vários lugares, podem ser variáveis que estão localizadas no código, podem ser variáveis de arquivos físicos. Então, observa que eu considero cada elemento aí que é utilizado na conta, não só aqueles que estão sendo recuperados de alguma tabela, né? Então, independentemente de onde são localizados esses campos, como um conjunto, ele vai satisfazer os requisitos para arquivo lógico interno ou arquivo de interface externa, porque são um grupo lógico de dados necessários para operar o algoritmo. Eu vejo que isso aí seja a justificativa para chamar essas variáveis aí de tipo de dado, né? No que tange a operações lógicas extensivas, a gente tem os critérios mais objetivos, na minha opinião, né? Eu tenho aqui, no mínimo, 4 níveis de alinhamento e eu tenho, no mínimo, 39 campos necessários para fazer essa operação lógica. Então, para eu considerar que há operação lógica extensiva, eu tenho que ter ou a primeira condição, ou a segunda condição, ou qualquer uma das duas, né? Lembrando que esses tipos de dados, ao contrário da análise de ponto de função, eles não precisam atravessar a fronteira da aplicação, né? E o resultado dessa decisão lógica pode ser uma decisão, um conjunto de decisões, a avaliação de uma condição usando dados que existem em um ou mais arquivos lógicos. Vocês comentaram a coisa aí do pagamento das pensões, né? Para avaliar se vai ganhar pontos SNAP nessa avaliação, avalia se você tem alguma exponenciação, avalia qual o maior nível de alinhamento que você tem. Pelo que eu conheço desse mercado aí de previdência, eu imagino que as duas condições sejam atendidas. Eu tenha tanto operação matemática extensiva quanto operação lógica extensiva. Imagino que tenha as duas coisas. Considero que é maior, né? Essa que é a orientação. Eu vou considerar o número de TDs combinados nessas operações, contendo um mínimo de 4 níveis de alinhamento, e vou contar a soma dos TDs que são envolvidos nas operações
as operações lógicas, né? Então, alguns outros parâmetros que a gente considera são quantos arquivos lógicos eu preciso ler ou manter para esse processamento lógico ou matemático. Lembrem-se que, ao contrário da análise de ponto de função, quando a gente fala que é arquivo referenciado, a gente também inclui os dados de código, né? Então, vamos supor que eu uso 3 arquivos lógicos. Possivelmente vão ser 4 que eu vou considerar, porque são os 3 arquivos lógicos mais os dados de código que têm essas constantes que representam a calibração desses cálculos, né? E aqui a gente tem os 2 tipos, processamento lógico e processamento matemático, né? Quando você não consegue identificar claramente se é um ou se é outro, considere lógico. O importante não conte duplicado, porque você tem um processamento lógico e um processamento matemático. Um processo elementar, ele vai entrar uma vez só na sua planilha e você vai fazer a avaliação daquele processo elementar, independentemente dele ter esses 2 tipos de lógica, né? Esse item em particular é um item que a gente não vai fazer assim, um exercício, né? E aí eu gostaria de perguntar se vocês têm algum comentário sobre esse tópico, né? O resumo é que a ideia é capturar situações de exceção, que não são rotineiras, que não são as situações simples, né? E o manual fornece aquelas referências que eu citei ali para vocês, né? Então, soma, subtração, divisão não vai caracterizar processamento matemático extensivo, né? Já o processamento lógico tem um critério bem mais objetivo, né? Ele fala que eu preciso de 4 níveis de alinhamento e nesse âmbito desses 4 níveis de alinhamento eu preciso ter a partir de 39 campos. Alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta que gostaria de colocar?